Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos vocês. Boa noite, Margarete. Boa noite, Nani. Hoje essa live vai ser muito especial. Ela já está sendo, já é especial pela presença mais que especial de Margarete Soares. É quase Soares no Brasil, né? É. Margarete, então, é minha amiga, eu já anunciei a vocês. Estamos aguardando vocês chegarem, mas a gente vai começando enquanto vocês vão chegando. E a nossa amiga querida, missionária, Margarete Soares, vai estar aqui conosco, vai estar falando aqui conosco sobre a sua vida. Boa noite, Walter. Você já entrou. Estive em algum lugar, Walter. Você pode dar boa noite também, Margarete, se você quiser trazer uma palavra inicial. Tá, boa noite, é um prazer estar aqui. Eu não sei quem vai assistir, mas espero que seja uma bênção para todos nós. Amém. Isaac acabou de entrar aqui também. Walter está dizendo som ok. Está aqui nos ajudando, nos gerenciando. E tem um pessoal que é o pessoal que segue a página, sabe, Margarete? E amigos seus, amigos nossos. Oi, Renata! Boa noite! Eu quero até dizer a vocês, explicar aqui. Eu passei a semana falando com vocês que quem estaria conosco hoje seria Luciana Lira, que é ex-secretária, né, do governo federal, do governo passado. Oi, Lucilene, Lena Lima. E ela estaria falando sobre o trabalho dela com as crianças, né, na Secretaria de Atenção à Primeira Infância do governo anterior. Ela ficou doente, né, e ela nos informou que não poderia. E conversando com minha amiga Margarete, essa missionária, Margarete, ela atendeu a esse nosso convite de estar falando hoje. Já tinha planos, né, Margarete, de trazer em outros momentos, mas hoje deu certo. E eu vejo aí a provisão de Deus, porque Deus quer usar a vida dela para abençoar você, para me abençoar também. E eu sei que vai ser uma bênção. Então, boa noite a todos vocês que estão chegando. E vocês podem fazer perguntas. E nós vamos conhecer um pouco da vida dela. Eu vou deixar agora ela falar. Margarete, fala um pouco para mim, Margarete por Margarete. Quem é Margarete? Como é que você responderia essa pergunta? Quem sou eu? Na verdade, eu não tenho uma boa resposta para isso. Só sei que eu sou de Jesus desde meus 11 anos de idade e que Ele ha guiado minha vida até aqui. E toda a minha vida é em torno do que Ele ha me guiado a ser. Não sempre fazendo exatamente como Ele queria, mas estamos aqui. Ele tem muita paciência. Tentando, né, Margarete? Assim, não? A vida é uma aprendizagem. Nunca terminamos de aprender. Um resumo para vocês se situarem, depois ela vai explicando. Deixa eu ver aqui, o Isaac _ política, pessoal, sigam esse canal, sigam o canal no YouTube, Política com Isaac Macedo, e ele tá aqui conosco, ele tá falando, boa noite, Lana, Deus abençoe o seu trabalho e do seu marido. Ok, geralmente, Margarete, esse horário, a gente tá fazendo trabalho e Walter, né, a gente faz essas lives juntos. Sim. E hoje Walter não está. Oi, Fabiola! Fabiola fala lá do Piauí, Isaac fala lá do Recife. Isaac é Recife, né, Isaac? Lena é daqui mesmo, Renata também. E aos pouquinhos o Brasil tá todo aqui, né? Então, para situar vocês, né? Margarete, ela passou 20 anos aqui no nosso país como missionária, na nossa igreja Batista de Cidade Satélite. E foi só lá, Margarete? Não, só 13 anos ali. Foi só 13? Aqui, em Satélite? Aqui em Satélite, sim. Nossa, pra mim tinha sido toda assim. Você foi pro Mato Grosso também, né? Sim. Eu vou perguntar tudo isso, gente. Já tô lá na frente, né?
Mas ela ficou aqui na nossa igreja, nós éramos da Igreja Batista Cidade Satélite, eu digo eu e minha família. E lá nós conhecemos, ela veio trabalhar da missão dela lá na Inglaterra. E ela vai explicar direitinho. Depois ela foi para o Peru e hoje ela veio e ela tá aqui passando férias, né, Margareth? Desde o dia 7. Desde o dia 7. E aí a gente está se revendo. Mas vocês vão saber bem aos poucos essa história. O Ezequiel está falando isso de Recife, isso mesmo. Então agora vamos voltar ao tempo e perguntar aos poucos. Margareth, me conta a sua história, a sua infância, como foi, infância, adolescência, momentos marcantes, o que você quiser nos falar. Não, a minha infância foi só em 2 cidades, em estados diferentes na Inglaterra. O primeiro até o fim dos meus 8 anos, que foi uma infância boa, livre. Não morávamos num lugar tranquilo, cidade tranquila. E a única coisa que eu não gostei era a escola, porque eu não ia muito bem, não aprendia muito. Aí mudamos por causa do trabalho de meu pai para outro estado e fiquei em este lugar até completei 17 anos. Aí foi onde fomos, para mim foi boa, porque fomos uma igreja bautista, onde pregava o evangelho. Nós íamos uma igreja antes, não falava muito de Deus, nenhum relacionamento pessoal de Deus, não? Aí era para ir por ir, não? E felizmente meu irmão conheci um vizinho nesta nova cidade que ia a uma reunião de meninos. Aí ele tinha que ir, era na igreja. E através disto, aí ele nos levou para lá. E foi aí que eu encontrei pessoas que realmente amavam a Deus. Que Jesus era real para eles. E era marcante a diferença em essas pessoas. E pronto, minha mãe aceitou a Cristo, logo, desculpe se eu falar alguma coisa em espanhol, logo, ela aceitou Cristo e um ano depois foi eu, quando Deus me perguntou o que eu ia fazer, se eu ia seguir a Ele ou não. Aí eu tinha que dizer sim, esse Deus que me amava, que enviava Jesus para morrer para mim. Mas foi nesta igreja que eu vi as meninas indo na frente, meninos lendo a Bíblia. E eu pensei, eu posso fazer isso. Então eu realmente me coloquei para estudar e consegui ler. E a minha professora na escola nem sabia que eu sabia ler a Bíblia com palavras grandes quando saiu. Mas você tinha 17 anos? Não, isso foi bem antes. Sim. Aí isso foi que me ajudou, não? Porque quando fui à secundária, aí desenvolvia bem. Sim. Não. Que Deus coloca as coisas, não? Em nosso caminho. Aí logrei o que necessitava, saí com 17 anos para trabalhar e estudar. Margareth, interessante você falar. Pelo que eu entendi, você começou a desenvolver a leitura através da leitura da Bíblia. Sim. Sim. Como era para você, assim, como criança? Qual foi a grande diferença da Margareth que não conhecia uma igreja que falava do amor de Deus, e quando você chegou nessa igreja que tinha o amor de Deus, isso influenciava de alguma forma você, a Margareth criança? Como é que era? Sim, porque eu era muito quieta, muito nerviosa, muito na minha. Então, através da igreja, eu aprendi a sobressair, a fazer coisas, não é? A fazer parte. E realmente foi bom para mim, foi muito bom. Eu me desenvolvi como pessoa. Por isso eu digo, quem sou eu? Sem Cristo, não sei quem seria. Interessante. E Margareth, qual foi o momento
momento, porque assim, o seu lar era cristão? Não. Não. Como é que era, como é que você se sentia num lar não cristão? Não, era um lar bom, muito bom. Não era um lar ruim, não. Meus pais se amavam, então foram criados num lar boa, uma casa boa, não? Então, nesse sentido, Não claro, diferença. não. Claro, quando conhecemos Cristo, foi minha mãe primeiro, depois eu, depois meu irmão e por último meu pai. E assim as coisas iam mudando aos poucos, porque os valores, o que fazíamos, não? Aí o envolvimento era muito mais indo à igreja e nossa vida era em torno disto. E os amigos dos meus pais se tornaram a gente da igreja. Não? Então... Eu faço essa pergunta, Margarete, porque assim, quem conhece Margarete, e deixa eu falar aqui, dar uma boa noite à irmã Fátima. E Oi, Fátima. Mitilene, que está aqui também. Quem conhece Margarete, assim, principalmente o pessoal dessa fase dela, que pelo menos eu posso falar do pessoal daqui do Brasil, a gente tem aquela ideia assim, de Margarete, sempre a gente teve isso, Margarete. Não sei se você sabe, mas nós que éramos na época os adolescentes, já surgiu assim uma pergunta, já surgiu um pensamento assim, Margarete só pode ser um anjo. Você já ouviu isso? Margarete é um anjo. Mas era o jeito. A gente sabe assim, que ela tem uma intimidade com Deus muito grande. Então, surge essa curiosidade de como era Margarete antes de Jesus. Então, por isso que eu te pergunto, assim, como era para você? Qual era a sua ideia de Deus? Como era a sua vida, assim? Não pensava em Deus, porque Deus não era assunto, não? Íamos à igreja, mas era simplesmente uma rotina, não? E eu e meu irmão passava mais tempo peleando um com o outro. Pelejando, brigando. Brigando. Espanhol com português. Brigando, não? Aí meus pais sentavam juntos e colocavam nós dois a cada lado. Para tentar, não? E domingo por la tarde nos mandou para a escola bíblica, que realmente eu me lembro nada dela. Aí eu só para ter paz. Domingo por la tarde. Então, para mim, era um sofrimento. Não era coisa boa, não? Aí, por isso, quando entrávamos em esta outra igreja, não, a escola bíblica era animada, cantando, falando com Deus, eu descobri que realmente existia Deus que fazia diferença na vida das meus professores, da gente da igreja em geral. Uau. Então era de um lado para o outro, não? Qual foi a chave que mudou? Você disse que como Deus estivesse perguntando a você, né, se você queria segui-lo, né, obedecê-lo. Sim, a única vez em minha vida que eu escutei a voz de Deus. Parece coisa estranha, mas nós havíamos ido a uma campanha grande, era de Billy Graham, mas ele foi colocado na tela, porque a minha cidade era longe de onde ele estava. Aí tinha gente de todos os lugares, aí sentados, não, ele fazia a pregação dele, e para dizer a verdade, eu não sei se eu entendi tudo que ele falou, pero por tudo que havia me ensinado na escola bíblica, eu sabia que Jesus queria uma entrega personal. E aí chegou no momento que Billy Graham fez aquele pedido, não? Se quem queria seguir a Cristo, entregar sua vida a Cristo, que ia na frente. Aí neste momento, aí todos nós, não? Um montão de meninas, né? Aí começou aquela, você vai? Se você vai, eu vou.
E por acaso, eu estava no fim da fila. E sentado ali, Deus tocou no meu coração. E eu ouvi ele dizendo para mim, Margaret, o que você vai fazer? Você vai me seguir? Aí eu naquele momento, em mim, eu disse sim. Aí me levantei e fui. Eu escutei a voz de Anne. Margaret, vamos, você vai? Mas eu pensei, não, eu vou. Com ou sem ninguém, eu vou. Aí eu fui e entreguei minha vida a Cristo. Uau. Isso aos 17 anos? Eu tinha os quase 12. Sim. O 17 foi quando você foi para outra... Quando eu saí de casa. Saiu de casa. Sim. E o que mais mudou para você a partir desse momento? Desse momento mudou muita coisa, porque agora eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar. Eu não fui muito bom em ler a Bíblia, minha mãe sempre me dava material para estudar. Mas, como vocês sabem, eu não era muito de escola, não de estudar. Então, pobre de Deus também. Mas Deus nos chama como somos, não? E vai nos transformando. Mas aí ele foi afinando a minha vida, não? Meus valores, o valor de como eu tratava as pessoas, como eu me conduzia. Eu sabia que Deus estava aí comigo e queria que eu mostrava seu amor e uma vida diferente. Uau! Margarete, deixa eu perguntar para vocês que estão ouvindo. Vocês estão ouvindo interferência? Porque tem um vento aqui ao lado, eu não gostaria que estivesse atrapalhando de vocês ouvirem, tá? Se estiver atrapalhando, eu gostaria que vocês falassem. Boa noite, Aline. Boa noite, Ivan Jerônimo da Silva. Conhece algum amigo? Seja bem-vindo, Ivan. Volte sempre. A Aline é da casa, minha irmã, né? Chegou aqui. E aos pouquinhos tem gente que vai assistir depois, a gente vai entrar depois. Mas, Margarete, não é problema. Tem toda pergunta, né, que a gente tem vontade de fazer. Mas, Margarete, como foi qual era o seu sonho, o maior sonho como criança? Você tinha pensamento de sair, de viajar? Não, mas com que os 12 anos vinha um casal para falar na igreja e eles iam ser missionários no Brasil. Oh. E ele era pastor e ela era médica. E eles iam numa missão lá para Amazonas trabalhar. E algo deles me tocou no coração. E foi aí que Deus colocou Brasil em mim. Aí o tempo foi passando e aos poucos eu pensei que Deus estava me chamando porque vinha vários missionários para a igreja, não? Falando. Aí eu falei, creio que um dia eu vou ser missionária, não? Com 15 anos eu sabia que Deus havia me chamado para o Brasil. Mas demorou mais 15 para eu chegar ao Brasil. Não era, mas isso era o caminho que Deus me levou. Não era porque eu era rebelde, não. E tem muita gente que às vezes sente o chamado, né? Obrigada, Fabiola. Foi. O Walter falou, tá ok, Lana, tá normal. Tem muita gente que tem esse pensamento. Eu senti o chamado hoje, eu vou amanhã, né? Aí olha só, Margarete falando aqui de 15 anos, é um intervalo de 15 anos. E a coisa mais legal também, ouvi-la falar isso, é que ela impactou muita gente também enquanto criança com a presença dela anos depois. Eu sou uma, né? Que eu disse pra ela, eu fui mentoreada por ela. Isso a gente vai falar mais lá na frente. Então, como é bacana ouvir que ela passou por isso, né? E mais tarde ela foi da mesma forma um instrumento para tocar muitas crianças e quem sabe adultos, jovens também. Margarete, e aí quando você disse, né? Você sentiu que o chamado, então, foi com 15 anos. Uhum. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu?
até acontecer? Não, mas também claro, você tem que pensar o que eu vou fazer na profissão de vida. Aí eu tinha esse desejo, creio que era por Deus, não, para ser enfermeira. Então, com meus 17 anos, eu fui para a cidade. Não tinha o curso que eu queria fazer de pediatria e general junto. E o único... Pediatria? Enfermeira de Pediatria. Pediatria e enfermeira geral. Aí, desculpa. Aí, tá ótima. Aí, só tinha em Manchester. Então, completei 17 anos, um mês depois, aí me fui para Manchester. Aí fui estudar e trabalhar. Pra gente é Manchester. Manchester. Vamos aprender a falar Manchester. E você morava onde, Maria? Eu morava no hospital. Sim, porque eles tinham residências. Como às vezes as universidades têm, hospitais tinha também. Sim. Aí eu fiz meu curso, trabalhei no hospital de pediatria, depois que me formei. E logo em seguida eu fui para o sul do país para ser parteira. E trabalhei como parteira aí. Quanto tempo? No total eram o quê? Uns 9 anos mais. 72. 9 anos. 11. Trabalhando no hospital? Não, 9 entre formando e trabalhando. Sim, mas aí teve o estágio, assim, a experiência no hospital foram 9 anos mais ou menos. Sim, de chegar e sair Sim. no fim para o que Deus me chamou depois. E como foi para você Você chegou a trabalhar depois profissionalmente como... Não, eu trabalhei como enfermeira em uma ala de pediatria. Aí depois, quando eu me formei como parteira, trabalhei 2 anos e meio como parteira. Uau! E nesse trabalho, o que Deus assim falava para você? O que você sentia de direcionamento? Como era? Não, eu sempre sabia porque especialmente no último trabalho eles queriam investir em mim para aumentar o grau. Aí você tem que fazer outros estudos, não? Para fazer isso. Aí eu falei para eles, porque eu já sabia que Deus estava me mandando. Aí eu falei, mira, eu só tenho mais 6 meses. Porque eu vou para um colégio, um seminário bíblico, para ser missioneira. Aí eu falei, se você quer investir seu dinheiro para pouco tempo, depende de vocês. Claro que, até que eles pararam de pensar, mas enfim disseram que não. Determinação, né? Sabia que... Margarete, e sua família, como é que via isso? Não, eles sempre sabiam. Era coisa que conversávamos. Sim, interessante. Então te apoiavam, né? Sim, sempre tinha apoio. E sempre Brasil em sua mente? Sim. Quais foram os passos, então, para chegar no Brasil? Aí eu fui buscando seminários onde eu podia estudar. E, para mim, eu pensava que Deus ia me enviar como enfermeira para trabalhar. Aí eu pensei, eu vou estudar por 1 ano, aí me vou, e não só para porque quando você está na enfermagem, aí você trabalha em fim de semana, não? E falta muito a igreja. Então eu queria pelo menos passar 1 ano me absorvendo, não? A palavra de Deus e podendo estudar. Aí, o mais que eu buscava seminários, eu vi os cursos e, enfim,
Deus colocou no meu coração que era para 3 anos. E eu dizendo, mas Senhor, tu sabes que eu não sou muito de estudar assim, não. 3 anos de puro estudo. Eu falei, ok. Aí quando eu fui escolher, não sei como eu escolhi o seminário que escolhi, porque era outro lado do país. Era bem longe, até que nem me chamava para fazer entrevista. Me aceitou sem entrevista, essas coisas de Deus, não? Mas era realmente, porque era durante esses 3 anos, fazendo teologia, que Deus falou ao meu coração e colocou bem no meu coração que estava cambiando todinho o que eu pensava. E que eu não ia trabalhar mais como enfermeira. Cambiando, vocês sabem, mudando. Mudando, desculpe. Não, trocando. Margarete, então, estava mudando seus planos e para você foi tranquilo isso, então, né? O interessante é que quando eu cheguei no seminário, que era seminário mas teológica, mas missionária também. Tinha um ênfase missionário. Então, quando eu cheguei, eu notei que iam perguntando para cada um, você é chamado para onde? E quando alguém falou um certo país ou continente, tem esse grupo de oração. Aí eu fiquei pensando comigo, Senhor, eu não vou falar nada, porque eu quero que o Senhor confirme para mim que você me quer no Brasil e o que você quer de mim. E nadie mais vai me dizer. Então eu falei, não sei, só sei que Deus está me chamando. Só nos últimos 6 meses que eu falei que ia para o Brasil. E todo mundo me perguntou, desde quando? Eu falei, desde meus 15 anos. Mas foi bom, porque assim eu podia assistir todo a saber. Não, a gente tentava me empurrar para a Ásia como enfermeira e eu sabendo que Deus não queria isso de mim. Mas foi bom, porque assim eu podia ter aquela certeza que o que estava fazendo era de Deus. E não da minha própria vontade, nem na vontade de alguém mais. Uhum. O que você sabia do Brasil a essa altura? Não muito. Não muito. Não tinha Google. Exatamente. Então, o que eu sabia era o que eu podia pesquisar. Mas, realmente... quando eu entrei em contato com a missão, alguns missionários que eram do Brasil, falando com eles, mas... Pouca coisa. Pouca coisa. Para você não se sentir influenciada, né, Margarete? Também tinha isso. De ficar assim, direcionado, você queria só ouvir Deus e não... Sim, né? Era mais antes de vir para cá que realmente me afundei mais. Sim. E no caso, lá mesmo no seminário, como foi a vinda? Como esse processo de vir? Foi fácil? Teve alguma dificuldade? Em um seminário? Nos estúdios? Não, nos estudos eu imagino que teve. Nem fale. Mas pela graça de Deus, passei. Não, mas eu acho que você vai incentivar muita gente, que eu acho que tem muita gente que às vezes pensa, né? Como você disse, Deus usa quem quer e como quer. Às vezes a gente pensa que tem que ser expert em tudo, fazer tudo. Deus conhece nossas fragilidades. Sim, Ele conhece. E também Ele proveu tudo o que eu precisava. Oh, glória. Margarete, a minha pergunta foi mais sobre essa parte do envio. Do envio, não. Quando eu estava chegando a casa e no fim do seminário, eu havia ido mirando a várias missões que trabalhavam na América do Sul, mas poucos trabalhavam no Brasil. E eu sabia que a missão bautista, a Sociedade Missionária Bautista, trabalhava no Brasil, mas eu era bautista, então era o mais óbvio, mas eu queria ter certeza, porque às vezes o mais óbvio não é sempre o que Deus quer. Então eu sempre frenava e dizia, ok Deus, é isso mesmo?
Aí, enfim, eu vi que não tinha outra opção, aí eu escrevi para a missão. Eu escrevi a carta dizendo, não, como Deus havia me chamado para o Brasil, mas não como enfermeira. Aí eu recebi a carta, sim, nós gostaríamos de enviar para a África como enfermeira. Aí eu falei, puxa vida, essa gente não sabe ler. Tipo, você quer ir para o Brasil, mas nós queremos África. Exato. Porque não... Aí eu estava, era a época de Páscoa, eu estava em a casa dos meus pais e o pastor da nossa igreja, ele fazia parte da missão, que tem representantes, não, de várias igrejas. Ele fazia parte deste grupo e ele ia depois da Páscoa para estar. Então eu deixei a carta com ele e ele levou para esta reunião e ele foi falando com os chefes lá dizendo, mira, se você não enviar ela para o Brasil, alguém vai mandar, porque ela vai para o Brasil. E o chefe do Brasil estava nesta reunião, por acaso estava na Inglaterra. E ele ouviu e falou, que negócio é esse? Ninguém me perguntou se eu quero ou não. Aí, o negócio era que não tinha missionárias solteiras mulheres. Então, sem havia antes, sim, mas eram todos enfermeiras e esse trabalho já havia acabado e eles não iam embarcar nisso de novo. Então a missão nem entrou na cabeça. Então, aí o chefe não, dos missionários no Brasil, aí ele conversou e aí vamos aventurar e ver o que Deus quer. Uau. Aí eu fui para a entrevista e foi aceito e um ano depois já estava no Brasil. Aí você ficou onde? Você foi para onde? Eu fui para Campinas primeiro, tinha aí uma escola de línguas para aprender português. Uhum. O interessante disso foi que eu demorei para ter aquele choque cultural com o Brasil. Porque todos os alunos na escola eram americanos. E nossas culturas são totalmente diferentes. Então eu era a única britânica. Uau. Então eles não notaram que eu era diferente. Nem que eu não falava a mesma língua de eles. Ou eles não falavam a mesma de mim. É que a sua é original, né? Então o choque era mais com a cultura deles, que era bem diferente da minha. Até a cultura da igreja. Eu tive um choque com a igreja, porque o culto do que eu ia, eles sabiam tudo o que ia acontecer, como se comportar. Eu não, porque, desculpe falar, mas era uma cópia perfeita do culto deles lá nos Estados Unidos, e eu fiquei abismada. Falei, como que pode? Eu venho para o Brasil, não para a América do Norte. Repetindo. E era todinho. Eles estavam à vontade de saber o que fazer. Até os hinos. Nossa. Porque é toda tradução. Como é que foi então para você foi um choque cultural? Foi um choque cultural. Mas sim. Não exatamente com o Brasil. Não. Com a outra cultura. Com a cultura deles e até o choque que até na igreja, era uma cópia deles. Uhum. Então, para mim, isso foi um choque, não? Mas foi bom, porque eu aprendi a me adaptar a eles, a entender a eles, não? Para mim, o alívio foi sair com os jovens da igreja e ir para uma favela, me aventurar dentro com os ninhos, não? Porque para os ninhos, ser americano ou britânica não fazia diferença. Ninhos, para vocês, sabe, não é o leite, ninho. Ai, as crianças, os meninos. Margarete, segura que eu quero te perguntar algo. Minha mãe chegou aqui, ó. Boa noite, queridas. Filha e amiga Margarete. Olá, Denê. Falando lá do Rio de Janeiro. Nazaré tá aqui. Oi, Nazaré. Estamos orando por você, viu? Liramar, 80. Olá, tudo bem? Érica também tá por aqui. Professor Átila, seja bem-vindo. Ângela, boa noite. Irmã Marta, esposa do pastor Joel. Olá, querida. E aos pouquinhos o pessoal tá chegando.
Bem... Ai, Maiara, seja bem-vinda. Aldenir está dizendo, bom ver vocês numa certa distância que estamos. Eu no Rio e vocês no Rio Grande do Norte. Pois é. Margarete, você falou dessa quebra, né? Desse choque cultural. Aí você falou que o que foi bom para você foi estar com as crianças na favela. Foi um primeiro contato com o Brasil, né? O Brasil brasileiro. Na favela, sim. E o que foi, assim, mais difícil para você nesse tempo? Porque todo é uma adaptação, não? Aprender na feira, comprar as coisas, não negociar os preços e tudo. Tinha aquele negócio de olhar para você e aumentar o preço porque você era estrangeira? Algumas, mas outras não, porque a gente vai fazendo amizade, não? Uhum. E aí foram... Aí se alguém ia aumentar, o outro dizer, vem comprar comigo. Aí isso... Não, porque é tudo, não? Eu ia no supermercado e não sabia o que tinha, não sabia o que era, nem o que fazer com isso. Aí eu fui, isso foi outro choque, porque eu fui com os americanos, não, um dia, vamos para o supermercado. Só que eles falavam, usa isso para isso. Eu nem sabia qual eram essas comidas que eles estavam falando. Então eu saí sem saber mais. Estava mais confuso ainda. Então, é esse negócio, não? Você de repente se torna uma criança. Você não sabe nem como ir no banco, você não sabe comprar as coisas, não sabe cozinhar as coisas. Pelo menos as coisas frescas sim, mas o que vinha lá, de pacote... Margarete, houve algum momento, deixa eu dar boa noite aqui para a Ângela que chegou aqui. Ângela das meninas, que já tem outra Ângela também. Nazária está dizendo boa noite, amadas. Ângela está dizendo boa noite. Ângela Dantas. Margarete, houve algum momento em que você falou, não, eu quero ir para casa, Jesus? Alguma coisa desse tipo? Não. Um momento de Não, porque eu sabia que não ia ser fácil. Porque as coisas são totalmente diferentes. Não? E estamos falando, eu cheguei aqui em 85, quando eu cheguei. Então, a vida era diferente de hoje. O Brasil é diferente, mesmo hoje, não? As facilidades e tudo, não? Então, eu nem cheguei a pensar em isso, mesmo que foi difícil. Porque Deus sempre providenciou alguém para me ajudar. Quando eu cheguei lá no fundo, Deus mandou alguém, sempre. Não? E é interessante isso, pessoal. Vocês viram Margarete falando que ela sabia que ia ser difícil. Eu acho que muitas pessoas que sofrem muito... Eu não tive tantas dificuldades no campo também, Margarete, porque, assim, há muitas pessoas que vão para missões como se fosse um sonho, né? Como se fosse uma coisa maravilhosa, aquela coisa... Você tem que ter se você tiver a noção de que você está indo para um campo de guerra também, né? É uma batalha também. Então, as maiores dificuldades que você passa, talvez você não sinta tão forte. Mas se você for com um sonho, uma coisa, né, um conto de fadas, talvez você vai sofrer um pouco mais com os baques, né, inevitáveis, né? Sim. Margarete, mas conta, e aí como foi essa trajetória? Pode ir falando nesse tempo. Não, aí passei um ano aí em Campinas, tentando aprender, porque eles ensinavam mais gramaticamente. Eu mal entendia a gramática de inglês. Então, para mim, e era um pouco diferente no sentido dos americanos também. Então, eu saí falando alguma coisa. Hoje ela fala português e espanhol. Não, olha que coisa. Portunhol. Olha que coisa de Deus. A Margarete tinha dificuldade de estudar, ela não tinha muita vontade de estudar. Mas ela chega num país de língua totalmente diferente, aprendendo o português a partir de um inglês de outro país, né? Nossa, que legal. Deus puro.
Sim. E Margarete, aí, vai contando. Sim. Aí, chegando quase no fim do meu tempo em Campinas, aí me enviou para 3 campos. Me enviou para Rondônia, para Mato Grosso e para Mato Grosso do Sul. Para ver aonde eu senti que Deus queria que eu fosse, não? E também para falar com eles, para ver como seria. Aí eu me fui, não? Aí fui em bus, subindo o país. E em bus, subindo até Rondônia. Ah, no ônibus? Eu fui de ônibus. Sim. Ônibus aqui. Eu falo ônibus em Peru e me mira. Que a mulher tá falando. Aí fui de ônibus para Mato Grosso do Sul, Campinas, não? De lá fui em ônibus para Mato Grosso e fui levada no interior bem adentro por colegas, não, para ver um trabalho. E iba vendo trabalhos, não? Onde eu podia trabalhar. E de aí tomei outro bus, parando em o caminho para ver outros colegas. Cheguei em Porto Velho, isso foi. Aí para ver o trabalho. Aí, deu ser bom, não? Foi tudo bem. Qual era o seu foco de trabalho? O que você não, porque isso era que, para decidir qual seria o foco de trabalho, sim, não? Sim, então... Porque uma coisa é você ter uma ideia, outra coisa é a realidade quando você chega, não? Então, eu vi todos os trabalhos e vi que Mato Grosso do Sul tinha mais oportunidade para eu poder realmente trabalhar e desenvolver algo em um projeto aí. Eu vou perguntar para você, deixa eu só ver aqui. Mamãe está dizendo, mamãe, envia um abraço para Margarete, Nazaré e para você, Ilana. Obrigada, tia Hilda. É quase uma vó Hilda. Beijo. É a mãe da minha mãe. Manda o abraço de volta para ela, tá? Se você já não deu. Nazaré. Não, Nazaré, porque eu vi o nome Nazaré. Margarete, você... Como surgiu esse foco? Então, por exemplo, você viu onde você ia trabalhar e ali você definiu o foco. E qual que era o foco? Não, o foco aí em Mato Grosso do Sul era porque tinha um trabalho em várias favelas que era o projeto que agora é PEP. Você já sabe do projeto PEP. Sim, Isso foi antes de formar o PEP. O PEP não existia. Aí eu estava trabalhando com outros colegas que faziam esse tipo de trabalho, que havia feito isso no litoral de Paraná. Então, aí estávamos formando equipe de brasileiros, não? Colocando um diretor brasileiro para fazer isso em várias favelas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também fomos até o Rio Paraguai, no Pantanal. Aí tinha algumas escolas aí também. Era Ribeirinhos que chamam? Sim. Não sei se vocês conhecem o PEP, né, o Programa de Educação Pré-Escolar, que é um trabalho de evangelização com crianças em período pré-escolar. Mas hoje parece até que mudou, né, Gabi? Mudou o nome todo, eu descobri, sim. Pero sigue, não? E tem um internacional. Sim. Aí os colegas em São Paulo iniciaram fazendo lá e formaram o que é. Que é o PEP hoje. Que era o PEP, que agora Entendi. é muito mais. Margarete, mas continue, que eu estou te cortando, né? Porque é muita pergunta que vai surgindo. Não. Aí também eu ia no seminário teológico. Eu tinha um cursinho básico de inglês. Aí o colega que fazia me perguntou se eu podia tomar isso. Mas aí eu ia com os seminaristas e íamos fazer evangelismo em o Pantanal. Então, trabalhava um pouco em o Pantanal. E o trabalho foi desenvolvendo, porque o colega aí estava na convenção tentando organizar as igrejas para fazer trabalho social. E quando ele saiu,
para a Inglaterra por 9 meses, aí eu fiquei à frente. Aí eu ia falando em as igrejas como Cristo quer, que realmente mostramos o amor dele, não é? Por fé e por ação. E que usava os dons que Deus havia lhes dado e os recursos que tinha, mesmo que seja pouco, mas que usava para alcançar alguém com o amor de Cristo, com o abraço de Cristo, com qualquer negócio vai Cristo, que eles podem ver seu valor e se desenvolver. Então, isso foi o início desse tipo de trabalho que desenvolvi mais aqui. Sim. Foi o início disso. Foi o berço. E também uma igreja local, que era perto de uma das favelas que trabalhei. Aí eu ajudei a igreja também. Sim. Margarete, houve alguma... Por exemplo, você já veio da Inglaterra com essa visão mais voltada ao social, à ajuda social, ao amor de Deus para as pessoas mais carentes e tudo? Como você falou que passando por esses estados, por esses lugares, a visão foi se definindo. Mas ela tem algo assim de você, da sua própria história, já era algo assim seu, até por escolher a enfermagem, por exemplo. Sim. A questão do cuidado, do amor, isso já era... Creio que isso é o que Deus havia colocado em mim durante o tempo da minha profissão, porque o que mais me preocupava não era só a saúde da pessoa, mas a pessoa em si. Porque ela tinha necessidade, ela tinha uma família, não? Então, especialmente quando você cuidava de uma criança, porque se a família não estava bem, a criança tampouco ia ficar boa. Então, já era... Por isso eu creio que Deus me mandou para isso e fiquei tanto tempo trabalhando, não? E Margarete, então, a partir daí, desse momento que você começou a trabalhar com a igreja lá e ter essa definição da visão, como foi a vinda para o Rio Grande do Norte? Porque já foi para cá, né? Sim. Não, porque chegou um momento, porque era meu campo inicial, não era para ser o definitivo, não? Quando eu fui lá. Fui simplesmente para ajudar os colegas que estavam aí. Então, quando eu voltei, também estava já nas mãos, não? Já estava todo o projeto, não necessitava de nós. Já tinha se desenvolvido. Já tinha se desenvolvido e já era próprio, não, do estado, da cidade. Então, aí mais uma vez era onde eu ia. Aí, e um dos lugares que eu vinha foi aqui no Rio Grande do Norte, onde eu senti que Deus queria que me chamasse. Eu vinha fazer uma visita rápida, aí senti. Aí Deus me mandou e fiquei 13 anos. 13 anos! E a gente foi privilegiada de receber você aqui. Você chegou em que ano? Privilegiada fui eu. Isso que é a luta para lembrar. Mas você foi direto para Satélite? Porque aí eu posso dizer mais ou menos. Sim. E nós chegamos em Satélite em 1989 e acho que em 91 você já estava. 91 para 92. Sim, creio que seria 92. Porque eu estava com... Lembra que eu era adolescente e voltei para ser juniora? Porque eu estava com 11 anos. Então deve ter sido 91 para 92. Sim. Olha aí. E aí, Margarete, como é que foi chegar no Rio Grande do Norte? Aí, qual foi sua visão de trabalho? Como foi tudo isso? Mais uma vez ficou meio assim, não? Porque eu cheguei, o pastor Antônio Martins era secretário. Nosso amado pastor, né? Sim. Saudoso pastor, sim. Aí ele primeiro foi descobrindo lugar para morar e todas as coisas mais práticas. E aí ele me levou para a igreja. Aí perguntou se eu podia ajudar na igreja.
Então, inicialmente eu fiquei mais na igreja. Aí foi depois que fui desenvolvendo coisas em La Convenção. Porque foi bom, porque aí eu ia conhecer o Rio Grande do Norte. Porque aqui é bem diferente de Mato Grosso do Sul. Que é bem diferente de outros lugares também. O Brasil é um país de diferenças grandes. Já conheço quase todo o Brasil, então... A Aline tá me corrigindo aqui, minha irmã. Não, chegamos em 91 satélite, verdade. Deixa eu falar a verdade. Chegamos em 91, mas então foi 92. Exatamente. É terrível, né? Você ter alguém que conhece, que desmente a gente assim. Tá bom. Tá certo, eu tava errado. Aqui, Júlia Jesus Newton Silva, Valéria Lela chegou aqui, Ana Patrícia, sejam bem-vindos aqui no nosso meio. Ui, ah, meu Deus. Peraí. Oh, pronto, voltou. Margarete, então, você trabalhou com a igreja, né? Sim. Foi uma época muito legal que eu preciso também falar. Acho que tem minha mãe, né? Aline e Valéria estão aqui para falar. Eu lembro dessa fase, o pastor Antônio Martins, ele tinha essa visão muito missionária e nós fomos muito privilegiados com a presença de missionários na igreja. Eu lembro que isso era muito, assim, pulsava na veia de satélite, né? Uhum. Então foi a época que tinha pastor Lowell, irmã Melba, que eram americanos. A minha irmã, ela tá aqui. Ela disse que fala, viu, Margarete, falou, Margarete deve ser filha do pastor Lowell e da irmã Melba, apesar que você era filha do casal. Sim. Porque ela estavam nessa mesma fase. Foi a época do pastor Evaldo, né, que na época era missionário, um pouquinho depois de você, você tinha chegado primeiro. E a gente sempre tinha esse contato. O próprio pastor Antônio Martins, irmã Clarissa, né, que agora é da igreja de Cajupiranga, eram missionários. Então, campanhas de missões eram coisas que mexiam com a gente o tempo inteiro. E era muito bom. Ah, tá, meu pai tá aqui, ó, minha mãe tá falando aqui. Seu pai também, beijo pra minha filha Aline, meus netinhos, estou com saudade. E meu pai também tá aqui, então podem falar, podem confirmar. Era uma época de muita paixão por missões. E a gente lembra, a gente que era criança na época, adolescente, via isso, né? Foi essa fase que você chegou. Margarete, qual era a maior necessidade que você sentia do Estado, da cidade, da igreja ou do Estado de um modo geral? Ixi. Muitas. Não. Acho que não posso te dizer, porque eu creio que o que a gente fazia era porque as necessidades vão surgindo e à medida que vão surgindo você vai vendo se realmente é algo que você pode trabalhar ou não. Onde era necessidade, eu me metia. Eu vou dizer para vocês uma área de Margarete. Margarete, você se lembra sem saber muitas vezes o que estava fazendo. Ai, misericórdia, vocês sofreram. Ela não precisava ter área, gente. Eu acho que uma das coisas assim que Deus usava a Margarete aqui, né? E creio que continua usando, é esse amor que ela passava para as pessoas. Então, Margarete era assim, ela era presente, ela ia para casa da gente, ela conversava com a gente, se fosse criança, adolescente, fosse os irmãos da igreja. Nós fizemos um encontro de amigos, né, e todos falaram de momentos em que Margarete esteve presente mesmo, de ir para o hospital, eu mesma, de estar no hospital e ela tá lá comigo, com meus pais, com minha família, ajudar de diversas formas. Então, assim, a gente sempre, eu acho que não precisava pra gente, acho que qualquer um aqui não vai saber dizer assim, Margarete era da área tal. Não, Margarete estava realmente em todos os momentos, sendo a presença do Senhor ali, sendo a paz de Deus pra gente, sendo um ato de amor,
uma demonstração de amor pra gente, de Deus, né, de carinho. Inclusive eu falei isso no grupo também, que Margarete, sendo inglesa, né, primeiro mundo, poderia se sentir, né, diferente e tal. Acontece isso, né, muitas vezes, porém ela estava lá com a gente, sentada conosco, comendo conosco, rindo conosco, chorando conosco muitas vezes. Conosco em espanhol é outra coisa. Quem tá ouvindo falar, tá falando conosco, conheço, né? Sim. Conosco. E uma coisa também que eu falei, Margarete, quando eu era criança, quando Margarete chegou na igreja, eu estava na sala dos adolescentes, porque não tinha juniores, nós éramos todos alunos da tia Josenilda querida. E aí Margarete chegou e faltava alguém para trabalhar com... É isso que ela falou, né? Onde estava a necessidade, ela estava lá. Então precisava de um professor para os juniores. E tinha eu e poucos juniores ali, de 9, 10 anos. E ali me falaram, olha, você vai sair dos adolescentes, vai voltar para a sala dos juniores. Eu não quero ficar aqui. Mas ficamos com Margarete e ela nos ensinava sobre o amor de Deus, com as suas músicas, com as histórias, nos levava a... Eu lembro perfeitamente desse dia, e acho que foi mais de uma vez, passando pelas ruas de Satélite, fazendo visita a juniores que estavam da igreja, evangelizando. Então, acho que não precisa, Margarete, realmente ter uma definição aqui, ó. Eu vim para trabalhar com isso e fiz isso. Não. Era um evangelismo do dia a dia, não é, Margarete? Sim. Não, algumas pessoas têm uma chamada bem claro, é isso, e eles trabalham bem e desenvolvem isso. E é bom se você tem, não? Eu sou isto e eu vou trabalhar com isso. E assim Deus usa. Acontece comigo que não tinha nada bem definido, não tinha quando eu vinha, não? E parece que as coisas vão acontecendo. E parece que é a minha vida. Aí Deus vai colocando pessoas, não? Eu creio que talvez mais era quando eu ia para as igrejas no interior, era tentar animá-los, não? Para saber que realmente Deus estava com eles, Deus usa eles. Não, porque o que me dava muita tristeza é o fato que pessoas pensam, eu sou de tal lugar, tal família, não, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E nosso valor não é isso, nosso valor é porque todos somos criados por Deus. Deus ama todos nós igual. Nós temos o mesmo valor para Ele. Ele não tem filho preferido. O mundo pode nos colocar assim, mas Deus não. Deus nos ama igual. Cristo amou todos igual quando Ele andava aqui. Então é descobrir, eu creio que isso desenvolveu mais em mim, até mais no Peru, não? Onde a diferença também existe. Me dava dor no coração, não? As pessoas mais nativos, não? E o prejuízo, não, contra eles. Preconceito. Preconceito, obrigada. Sim. O preconceito contra eles. Porque, como cristãos, não podemos ter preconceito. Isso não existe. Nós somos iguais. Não? Cristo morreu para mim da maneira que Ele morreu para o ladrão que morreu com Cristo. A morte dele foi igual. Então, não há diferença. Nós vamos ficar igual diante dele, respondendo todo, não? Ai, que vergonha. Mas Cristo vai estar comigo dizendo, não, eu paguei por isso. E seja pequeno ou grande, foi a morte de Cristo. Então, temos que amar uns aos outros, apesar de nossas diferenças, não? Não podemos brigar por raça, por política, por
até sexualidade, não, que é a moda de hoje, não. Nós temos que nos amar, porque Deus nos amou de tal maneira. Então, não há exceção. Deus morreu para todos e ama a nós. Então, creio que isso é o mais que ainda me move, me estimula. E o momento, deixa eu só ver o que está escrito aqui. Margarete foi líder dos jovens um período, né, Margarete? Lembro dos acampamentos de jovens que ela ministrava nas programações. Acampamento Mardunas no Bonfim, Camurupim, em Graçandu, época boa. Eu era a mais dura. Oh, onde estão? Cadê vocês? Eu queria contar. Essa fase eu já não estava, Margarete, já estava no campo. Margarete, e aí me diz uma coisa, como foi esse período? Você conviveu com muita gente aqui, daqui de Satélite, de Natal. Você foi para outro lugar aqui no Brasil? Não, né? Não, eu tinha de trabalho não, mas eu tinha 3 anos onde eu era coordenadora aqui no Brasil. E aí teve o prazer de visitar tantos outros departamentos aqui no Brasil e conhecer a obra. Uhum. E quando foi aquele momento que pra gente, né, foi doído de ver que ela tinha que ir, como foi essa decisão? A Ângela está falando, para mim é uma honra poder hospedar essa missionária tão amada e brilhante. O prazer é meu. Você é nosso anjo da guarda. Mas, não, é que quando eu saí dessa coordenação temporária e entrou uma pessoa mais fixa, porque estava fazendo os 2 trabalhos, aqui e para a missão, aí a Peru havia pedido a missão que ia trabalhar aí. Então, essa pessoa estava muito ocupada, não é? Tomando conta de tudo, e me enviou para levantar o custo de vida e como seria o trabalho aí em Peru. Aí eu fui fazendo esse levantamento e tinha vários contratempos, não? E minha tradutora era uma missionária brasileira, que estava aí com seu esposo e filhos. Isso foi bom tempo. E foi bom porque com ela eu podia conhecer muito mais do que seria normal em uma dessas visitas. E encontrar com pessoas muito bons e pessoas que testavam minha amor, vamos a dizer. E eu voltei e dava os dados, não é, para um novo ref. Falei, sinto muito para quem vai aí, porque não vai ser nada fácil. Aí voltei para Rio Grande do Norte, tranquilo. Só que uns 6 meses depois, chegou a mim para falar, você quer ir para Peru? Eu falei, não. Aí falou, mira, que a missão quer mandar alguém que já tem experiência e para alguém do Brasil, porque seria mais fácil, entre comilhas, que um pouco vai entender a língua, mais ou menos. Então, aí eu falei, não. Ele falou, mas não há ninguém mais, porque estávamos de saída mesmo do Brasil. Aí falou, mas os outros, por causa dos filhos, ou que estava cerca de se aposentar. Aí eu fiquei pensando assim, a única razão que eu não quero ir era, primeiro, o clima. Em Lima é terrível, frio. Ai, eu me gosto desse calor. Aí fiquei, Senhor, eu não sei se me adapta ao clima de Peru. Aí havia ido também no pior tempo, não? Que era o inverno aí. Aí falei, Senhor, mas se a única razão que eu não quero ir é porque há algumas coisas bem duras dessa cultura,
que não combina bem comigo e o clima que é opressivo, é muita opressão. Você sentiu opressão no ar. Onde você ia, você sentiu opressão. Então eu falei, Senhor. Aí eu pensei, mas essas são as únicas razões que eu não quero ir. Mas eu não tenho uma razão realmente. Aí eu fui orando, pedi para meus pais, não é, para as pessoas que oravam para mim na Inglaterra, para orar, para saber o que Deus queria. Aí Deus foi dizendo para mim, por que não? Aí a única razão era porque eu gostava do calor aqui, do amor das pessoas aqui, porque a gente aqui era tão bom e continua sendo, não? Mas realmente eu não tinha uma razão concreta. Então eu dizia, ok, eu vou. Era uma renúncia, né? Não era isso. Era uma renúncia, mas mais cedo ou mais tarde tinha que renunciar e sair do Brasil. Isso eu já sabia. Então, mais cedo ou mais tarde, não? Só que era mais cedo do que estava nos planos, tanto da missão como a minha, não? Então, já havia entregado o meu trabalho. Na verdade, na igreja, eu só era membro. Eu fazia coisas, mas todos faziam, não? A igreja não necessitava de mim. Era mais o amor. Então, o trabalho na convenção já tinha uma pessoa daqui fazendo. Então, eu ia desenvolver outra coisa. Mas aí a missão falou, não faça isso. Pare aí. Então, aí eu cerrei aqui em julho de 2005 e fui para a Inglaterra, deixando algumas caixas aqui para enviar para Peru quando eu cheguei. Aí eu passei uns 4 ou 5 meses na Inglaterra, dizendo, Senhor, se não é tua vontade, você vai fazer algo que mostre que não é. Só que Deus não fez nada. Aquela beleza de silêncio. Eita, fase difícil. Não. Margarete, como foi para você lidar com esse silêncio? O silêncio estava me dizendo, obedece. E era fácil para você? Olha, eu fui dizendo, ok, Deus, porque Deus, quando eu vinha para o Brasil, Deus havia me dado, o meu versículo de batismo foi, a minha paz vos dou, não como o mundo te dou. Quer dizer, Deus havia me prometido paz, mas não como paz como o mundo quer. Não quer dizer que todas as coisas vão ser fáceis. Mas a paz aqui dentro, que estou com Deus e eu estou no lugar certo. E também, antes de vir, Deus me deu em Êxodos 34, onde Moisés estava brigando com Deus. E aí Moisés falou para Deus, não me leva se não é a tua vontade. E Deus falou que ele ia com ele e ia te dar descanso. Então eu falei, ok, se o Senhor está comigo, quando eu chego no Brasil, você vai me dar descanso. E como Deus havia me dado tantos amigos aqui no Brasil, não, que ainda tenho hoje, muito querido, que havia me ajudado a desenrolar para Peru. Quando eu cheguei em Brasil, havia uma família, um casal que havia dito que ia me dar hospedagem enquanto eu buscava onde morar. E em um mês, Deus fez um laço bem forte, que é a família com quem eu fiquei o mês passado, no em Peru. E com a senhora da casa, fomos a um lugar bem na periferia de Lima, onde ela estava fazendo um estudo bíblico, e com ela plantamos uma igreja.
Mas Deus colocou. E colocou outro pastor que me ajudava quando eu estava fazendo aquela santa pesquisa. Mas ele era um pastor bom, com coração bom, virado para o povo. E era uma luz naquele tempo. Deus colocou ele para me ajudar também. E um ano depois ele foi elegido o presidente da convenção. E me elegeram para o Departamento de Ação Social. E aí a coisa desenrolou. E aí foi Deus mesmo. Aí eu saí com pena de aí, mas tinha que voltar à Inglaterra para cuidar dos meus pais. Isso é outra coisa. Tem outra coisa. Tem isso também, né, do missionário. Chegar a um canto, amar aquele canto, amar aquelas pessoas, e quando você pensa que está fazendo sua morada ali, aí o Senhor vão sair. Tem essa coisa meio do missionário, é meio como um militar, né? Que não fica muito tempo em um canto, ou pelo menos, mesmo que fique, é uma hora que o Senhor... Eu achei muito interessante quando você falou assim, eu já não tinha mais assim o que fazer, porque as pessoas já estavam fazendo. Há uma sensação de, se eu não sirvo para servir, então eu estou aqui para servir. Então, se eu não tenho o que fazer, será que eu amo este lugar, mas se eu não estou vendo o meu momento de servir, já tem outras pessoas que podem fazer, a gente imagina que é a hora que o Senhor nos chama para sair, né? E essa é a parte dolorosa, né, Margarete? Mas como você disse, você abriu mão, você renunciou, né, obedeceu, saiu daqui, mas Deus deu de presente os laços que não se desfizeram, né? Sim. E agora lá também, né? Sim. E como é que foi essa saída? Apesar do clima, nunca me adaptei ao clima. Então o Brasil tem a vantagem de ter os amigos e o clima. A gente ganhando a vantagem. E a hora de sair, como é que foi os seus pais, né? Irmão Fred e irmã Joyce, que estiveram aqui também, né? Sim. Eles amavam aqui. Saudosos também. Sim. E aí, como foi para voltar? Como é que foi? Não foi nada fácil, não, porque eu voltei para a Inglaterra porque minha mãe já necessitava minha presença, porque ela já tinha câncer e ela estava muito mal. Então, já sabia que ela não estava dando conta de viver só com meu pai, porque ele também não andava bem de saúde. Então, eu cheguei para casa deles, então, só com algumas malas e algumas coisas, não? E se torna uma filha de novo, não? E viver na casa deles, só com meu quarto, que era... Mas, e também, pouco a pouco, se tornando responsável por eles, não? Essa inversão de rol, não? E tentando deixar eles o mais independente que poderiam ser. E eu creio que foi uma época muito estranha em minha vida, não? Foi difícil. É difícil, não? Porque sua rol de repente se torna você não você tinha todo e agora você estava assim. Sim. Mas valeu a pena. Eu não me arrependo nada, não? Era o que eu tinha que fazer. E eles mereciam, porque me apoiava tanto aqui e em Peru. Não, eles sentiam minha falta, mas sabia que era de Deus. E é um presente também, Margarete, Deus ter dado essa oportunidade de você estar com eles nos últimos dias. Né? Sim. Mas o seu pai também faleceu você estando na Inglaterra? Ah, sim. Ele faleceu 9 meses depois de minha mãe. Sim. Muito lindos os dois. A igreja amava e nós amávamos muito eles também. Sim, e eles amavam venir, estavam sempre vindo. Vindo.
Boa noite, pessoal. Letícia, Ana Micaele. Só pra estar falando com o pessoal, Sim. senão eles passam. Tá bom. Irmã Socorro, mãe de Lela. Sarinha, Sara fala lá de Mato Grosso. Acho que ela tá falando Mato Grosso. Pastor Clóvis, ele está atrasado. Boa noite. MC Jauru. Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui. Margarete, ai, nossa, tem tanta coisa maravilhosa que a gente não sabia, né, da história dela, e a gente vai entendendo, assim, as coisas vão se encaixando. Margarete, dali da Inglaterra, então, você volta para o Peru, depois da morte dos seus pais? Não. Ah, então você não voltou mais. Não, eu fui de férias. Você veio para cá, não foi? Depois que morreu meu pai, eu vim cá, passei um mês aqui. E no fim daquele ano, eu fui passar um mês em Peru também. Sim, mas não mais... Não mais como missionária, não. Eu até fiquei pensando, orando e conversei com a missão sobre talvez saindo, se tinha alguma coisa. Eles tinham um trabalho em Moçambique. Eu não sabia. Moçambique! Sim, você ama. Aí, mas sabe quando eles iam fazer tudo, né? Eu falei, mas teria esse problema, não? Mirando o trabalho que eles queriam. Mas enfim, não tinha paz. E Deus havia me dito que sempre tinha paz aqui dentro, mesmo que aqui fora não tinha muito paz. A paz do árbitro, né? Sim, aí, enfim, eu tinha que dizer não. Aí era descobrir o que Deus queria de mim, não? Porque passei 2 anos quase cuidando dos meus pais, enfim. Então, precisava me achar de novo. Aí eu fui ajudando uma igreja perto, que havia perdido seu pastor. Ele morreu de câncer enquanto estava trabalhando aí. Então é uma igreja muito machucada, não é triste. Aí eu fui apoiar esta igreja, até que eles chamaram um pastor. Mas aí eu sabia aí que eu não estava trabalhando. Já estava gastando todo o dinheiro que havia me deixado, não? Aí eu estava pagando para trabalhar quase. Aí Deus, de repente, através de colegas que eram colegas aqui no Brasil, aí estavam na Inglaterra também, aí eles sabiam de uma igreja que estava, onde eles moravam, estava procurando alguém para trabalhar com a comunidade e com a igreja. Que era o que eu sabia fazer. Exato. Então eu fui de férias a visitar eles, como eu já havia feito várias vezes, não? Aí fui de férias, visitei esta igreja sem dizer nada, não? Assisti o culto, conversei com as pessoas, não? Estou aqui de férias, não? Perguntando coisa. E foi de várias pessoas, não? Com a igreja, com a comunidade, toda esta coisa, não? Discretamente. Só que os meus amigos haviam falado com alguns da igreja que tinham uma amiga que estava procurando um trabalho, não? Que aí uma dessas pessoas depois do culto ficou pensando, não? Será? Aí ligou para eles perguntando se por acaso essa amiga estava. Aí naquela semana encontrei com vários diáconos da igreja. Aí ficamos para eu voltar em mais um mês. Aí eu voltei, tive uma conversa. Aí voltei para pregar na igreja. E depois da pregação voltaram para venir. Aí, sim,
4 meses já estava aí. Mas sem lugar para morar, porque não descobrimos a história da minha vida, não? Ficando sem lugar para morar. Aí fiquei morando com meus amigos até que descobrimos um lugar. Quer dizer, você ia pela certeza do chamado, né, Margarete? Margarete, momentos como esse, que eu acho que é muito importante as pessoas saberem, né? As pessoas têm muita ideia de que o missionário tem a vida tudo pronto, tudo certinho, Deus dá um mapa tudinho completo. E talvez não entendam que há esses momentos das desconstruções. Por exemplo, quando você fala poxa, depois de toda uma caminhada de seminário até Brasil e todos os lugares do Brasil, até Peru, e então chega um momento que Deus te chama para ser apenas filha, né, dos seus pais, e também mãe, um pouco mãe dos dois. Então eu imagino, por ter passado em menor proporção, claro, não comparo de jeito nenhum, mas eu fico imaginando esse momento de alguma certa desconstrução, né? Então, como você lidou com isso? Houve algum momento assim de crise na fé ou enfim, como foi que você passou por esse momento de repente Deus desfaz tudo? Não desfaz, na verdade Deus não desfaz, mas para os nossos olhos naquele momento, às vezes parece que a nossa história mudou tudo, que a gente estava num curso, ou você já esperava que você voltaria para... Não, você não esperava. Não, porque o que me levou foi o câncer da minha mãe, não? A ironia era porque eu tive em Peru câncer, não? Foi operado em Peru e fui à Inglaterra me tratar e havia voltado no fim de dezembro. Exatamente. Em março já tinha que voltar para minha mãe. E fiquei mais 6 meses na Inglaterra para ela poder se recuperar suficientemente para eu voltar para Peru, não? Para pouco tempo, mas eu creio que em tudo isso Deus estava mostrando que Ele estava à frente. E o interessante é que quando eu cheguei de volta, eu sabia que era o certo, porque eu sabia quando eu voltei da Inglaterra depois de cuidar, nesses 6 meses, a minha mãe, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu tinha que voltar. Então isso já estava, não? Esse conhecimento. Eu já estava dando esse discernimento. Sim, porque eu sabia mais que eu não sabia por quanto tempo eu ia conseguir ficar em Peru, não? Então cada vez que eu voltava, 6 em 6 meses, não, para visitar, para verificar, aí cada vez mirando, avaliando, não? Então, então Deus vai preparando. Claro que foi um choque, mas inicialmente não foi tanto, porque sempre eu ia ficar com eles cada vez que eu ia fazer promoções na Inglaterra. Então eu estava acostumado com isso. O negócio era colocar a cabeça para dizer, não, isso agora... isso agora tem que fazer casa, porque você não tem outra casa para voltar. E aqui é a sua casa. Então... Mas com isso, você vai tentando fazer isso enquanto as outras coisas estão se colocando em cima. Eu creio que eu fui dando conta mais disso depois que eles morreram. Porque aí eu estava assim, não? E agora? Você, né? Você. Sim, então, creio que indo a essa igreja, ajudando a igreja, ajudou a mim. Porque nada é como ajudar alguém para se ajudar. Exatamente. Se a gente fica só no cantinho, não funciona. E quando eu fui para esta igreja mais para o sul do país,
Eu cheguei lá e vendo e fazendo coisas, mas eu falei, Senhor, o que é que realmente você me mandou aqui para fazer? E estava ficando frustrada, porque estava lá, não? Enfim, consegui, depois de um mês e meio, consegui me mudar e mudar as minhas coisas para lá. E fazer meu lugar, não? E já era Natal. Aí, iniciando o ano, eu dizendo, Senhor, eu não estou vendo coisa particular que eu devo estar fazendo que vai fazer diferença do que já está acontecendo aqui. E logo em seguida vem o bendito pandemia. Aí que eu entendi porque Deus me mandou. Porque o trabalho que fazíamos com a comunidade, tivemos que estava continuar, porque era ajuda. Tivemos que fazer diferente, que nos ajudou a conhecer melhor as pessoas, que isso me frustrava. Que realmente não estávamos simplesmente dando, não estávamos ajudando. Não estávamos tocando a vida deles e ajudando eles. E se tornou um trabalho entre eles e nós. Não era só nós. Vocês fazendo. Sim. Então, isso todo mudou. E até hoje, não? Continua sendo diferente. E é o mais respeitado de todos os outros trabalhos semelhantes. Porque nós tratamos diferentes. E também a igreja em si. Porque aí eu começava, eu que não sei nada de tecnologia. Não sei nada de tecnologia. Não? Aí, mas tinha o WhatsApp. Eu sabia que eu podia gravar algo em WhatsApp. Então, eu gravei algo em WhatsApp e mandei para as pessoas, descobri quem tinha e fazia para a igreja. Entre em WhatsApp, vocês fazem WhatsApp. E mandava uma mensagem. Só que tinha alguém na igreja que ele falou, Mira, dá para mim, me manda para mim, eu gravo para as pessoas que não podem entrar. E criamos Facebook e eles colocavam em Facebook. Ele falou, quem não pode, eu vou fazer um DVD. Aí começamos a fazer cultos, não? Ele colocava as músicas pré-gravadas, não, de internet. E pessoas liam a palavra, outras pessoas faziam as orações, outras pessoas pregavam também. E fazemos montagem de culto. E ele colocava tudo junto no CD ou no DVD para pessoas que não tinham como entrar na internet. Aí iniciamos o Zoom também para fazer depois. Todo mundo assistiu o culto e depois quem podia entrava no Zoom. Até homem e mulher de 90 e mais anos entrava por telefone no Zoom. Mas isso ajudou porque uniu a igreja e desenvolveu as pessoas. E quem pensava que não podia fazer leitura, eu ia na sua casa, ficava na porta da casa com meu telefone gravando para eles fazendo a leitura e fazendo oração. E eu era quem ia para todos, entregando os DVDs e os CDs. E para alguns era a única pessoa que eles iam ver na semana toda. E orando nas portas. E os vizinhos escutando, que oração é essa? Aí foi essa, né? Deixando a igreja em outro tipo de pé. Não é saindo, iniciando outros tipos de trabalhos, mas sentindo em Deus que era... Porque o contrato era 5 anos, mas eu falei para eles, mira, eu garanto 3 anos. E vamos ver até se vou a 5, porque já estava passando me aposentar com os 3 anos. Mas eu falei, eu não sei como vai ser o trabalho. Eu creio que isso foi Deus, porque eu senti que, não, Deus falando comigo já quando a pandemia estava baixando. Eu falei, Senhor, isso foi janeiro, não? Eu falei, mira, meu tempo termina no fim de setembro. Você quer que eu continue? Porque eu creio que a hora
não é o que eu já iniciei, ou estou iniciando, a igreja pode levar, mas mais do que essa, não. Não sem a minha presença, não? Aquela que está a tempo integral. Uhum. Que seria peso demais, porque às vezes tentamos fazer tudo e não fazemos nada bem. Uhum. Então, aí senti de Deus, aí falei, mira, eu vou terminar os 3 anos, mas eu vou ajudar vocês a montar tudo para buscar alguém para ficar no meu lugar. Então, deixei eles fazendo essa búsqueda. E tentei voltar para minha casa, não? Essa é outra história. Outra história. Deus gosta de bromear comigo. Nossa, a gente fica pensando mil coisas. Eu sei que a Margarete está cansada, mas dá vontade de perguntar mais coisas. Margarete, só uma. Mas também eu levanto a voz quando eu falo. Fica animada e grita. Desculpe isso. Minha mãe fala, shh, você não está no Brasil. No Brasil pode gritar que a gente fala alto mesmo. Não, mas eu creio mais ainda. Ó, meu pai falou, Margarete, que bom te ver, saudades, Paulo. Beth Thaís, seja bem-vinda. Gilmara tá por aqui. Karina missionária também. Margarete, uma coisa que eu queria, já pra gente ir caminhando pro final, obviamente, é muito interessante eu ter vivido, como eu disse, em menor proporção, mas uma experiência semelhante de ir para um... Proporção não existe. Ah, Margarete, proporção não existe. Eu conheço pessoas em um ano que têm feito o que eu fazia em 28. É assim. Mas cada um tem que fazer o que Deus manda. Seja por um ano e consegue muita coisa, ou seja, por largo tempo aos poucos. Amém. Mas cada um é válido, porque cada um é como Deus quer. Amém. Às vezes a gente se sente assim, realmente, nossa, não posso nem me comparar. Mas não existe comparação. Não tem que comparar, né? Não. Eu penso que essa questão de Deus chamar para um outro país, você mergulha, você aprende, você tem aquela coisa, e Deus voltar, e Deus trazer você de volta, você sempre... Você chegou a pensar, tipo, como depois de já ter vivido tantos outros contextos e agora como se Deus te fala assim, olha agora e ama a tua terra, veja as necessidades da tua terra. Eu acredito que você trouxe uma bagagem, né, de tudo que você viveu em outros lugares. E eu queria saber assim, para a missão na Inglaterra, tendo a Inglaterra agora como seu campo, o que foi primordial, assim, trazer na sua bagagem dessa experiência transcultural, essa experiência no Brasil e no Peru? O que você diria? Eu acho que sendo onde nós estamos, é o respeito para as pessoas. Amando as pessoas. O que as pessoas mais necessitam é ser amados. O que mais falta nesse mundo é amor, verdadeiro amor. E realmente, e esse respeito, não? Porque onde eu trabalhava tinha pessoas de todos os países, mas era tratando igual. E isso que eu sei marcava as pessoas, não? Porque era maltratado por sua fé, não, ou maltratado por sua cor, maltratava porque vinha de tal país, não? Então, tratando essas pessoas igual que eu quero ser tratado. Aí, isso faz uma diferença para alguém. E a única maneira de falar de Cristo para muitos. E
por isso muitas pessoas vão a esses países, não? Onde não pode ser cristiano, nem falar de Cristo. Mas por a maneira que eles vivem, por o que eles estão fazendo e por que estão fazendo. Quando podia estar fazendo outra coisa. E as pessoas chegam a perguntar por quê. E pouco a pouco eles vão dizendo, é por amor de Deus, que Deus ama eles. Que eles estão aí. Então, temos que nos amar. Temos que nos amar para poder amar os outros. Que nós não nos amamos tampouco, não? E quando a gente não se ama, é lembrar que Deus nos ama. E deixa esse amor de Deus nos encher. A cada dia. Margarete, o que você leva dessa fase aqui, dessa vinda aqui, o que mais você leva de volta para casa? Desse tempo agora? Desse mês aqui? Dessas semanas aqui? O calor. Ai, quando eu saí da Inglaterra, é 2 graus abaixo de zero. Nossa. E nevando. E cheguei no Peru e era 29 graus, que não é normal para Lima naquela época. Estava dizendo, Senhor, obrigada. E eles morrendo de calor. Não, além do calor, é o calor humano. Não, sido tão bom rever todos vocês. Realmente, porque o que nos une é o amor de Cristo. O que fez este relacionamento era Cristo. E Ele sigue sendo a razão do nosso viver. Não? Então, se não for por Cristo, nós não íamos conhecer. Eu não teria chegado no Brasil, se não for por Cristo. Eu não ia conhecer gente boa, como vocês também, se não for por Cristo. E realmente eu levo de volta esse carinho, essas saudades. Não existe essa palavra em outra língua, gente. Só no Brasil, né? Só no Brasil. Uau. E é uma palavra bem, não? Saudades. Mas eu vim matar saudades. E vou levar mais de volta. É o jeito. Mas realmente é o carinho de vocês. Eu aprendi tanto com vocês. Vocês foram a minha sala de aula de vida. Eu desenvolvi como pessoa aqui, realmente. Desenvolveu como pessoa aqui. Ai, desenvolvi muito. Deus me ensinou muito através de vocês. Eu sou muito grata a Deus e a vocês. Oh, glória. Esse júnior que não queria ser júnior. Com a professora que nem sabia ser professor de juniores. Ai. Eu aprendi tanto, imagina se ela soubesse. Pela graça. Margarete, o que você diria? E, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Margarete está falando, não tenha não, que eu tô cansada de falar. Mas, Margarete... Também é hora, misericórdia. Já? Quanto tempo? Eita! Nós, uma palavra final para o pessoal. O que você deixaria de mensagem para o pessoal refletir? Tá bom. Eu não sei onde vocês estão em suas vidas. Talvez você já tenha bem marcado o que você quer, o que Deus quer de você. Talvez você está numa situação que não é boa, que você não sente que é certo. Ou talvez você está como eu. O que o Senhor quer de mim agora? Não? Você tem espaço, mas não sabe ainda o que Deus está querendo colocar. Então, de qualquer modo, eu diria a mesma coisa. Continue buscando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar em suas vidas. Confiando
que o que você está fazendo, o que está acontecendo, que não é para ser, o que vai ser, Deus está à frente e Deus vai te guiar. Ele prometeu para Moisés, não? Que ia levar aquele povo. E Moisés não sentia nem capaz, nem sabia como. Mas Deus falou, minha presença vai contigo. E eu te dou o descanso. Então, descanse em Deus, confie em Deus. E dá um passo. Mesmo que você não sente capaz, mas se sente que Deus quer, dá aquele passo. Porque Deus sempre coloca o chão embaixo. Às vezes o pé vai. Mas eu te garanto, chega enfim. Porque Jesus prometeu, estarei contigo até o fim. Fim daqui, início daí. Aleluia. Então, que Deus abençoe vocês. Porque a vida é uma aprendizagem com Deus. Mas é bom aprender com Ele. Amém, amém, amém. Pessoal, vontade de parar não dá não, mas a gente tem que parar. A Margarete tem que descansar, a gente também. Uma das coisas que mais marcam para mim também, desde a minha adolescência, é a amizade de Margarete com Cristo. Eu acho que eu nunca disse isso, né, Margarete? Talvez não tenha dito, mas andando com ela, eu vi inúmeras vezes como ela conversava com Jesus, dessa forma que ela falou, Jesus, olha, Senhor, é assim, Senhor, me explica isso e tudo. E foi no primeiro momento em que eu vi, e acredito que ficou para mim isso, né? Assim, como Cristo é um amigo de falar no cotidiano. Então, eu aprendi muito isso com vocês, que eu nunca tinha dito, né? Mas realmente é muito marcante. Vocês podem ter percebido na fala dela em vários momentos como ela conversava com Cristo, ela conversa com Deus, assim, ela expõe para Ele, quero entender, Senhor, eu quero isso e tal, e tá, mas qual é a tua vontade, né? Então, que a gente leve isso pra gente sempre também. Nós podemos conversar com Cristo, nós temos amizade com o Senhor, sem deixar de ser servos, né? Porque amigos, mas amigos que obedecem, né? Vou encerrando aqui. Olha, irmã Fátima disse amém, Fabiola disse excelente live, glória a Deus. Ficamos muito felizes. Eu te agradeço muito, minha amiga, por ter aceitado. E os nossos planos, né? Meu plano era e Deus fez totalmente diferente. Como eu já disse, eu já tinha falado com a Margarete há algum tempo atrás, né, Margarete? Mas por ela estar na Inglaterra, o fuso horário era bem diferente, não daria certo de jeito nenhum. Ela tinha dito, Ilana, não dá certo. São 6 horas, né? 6 horas na frente. 6 horas na frente, já estaria dormindo nessa altura. E Deus faz ela estar aqui, né? E quando aconteceu essa questão da Luciana, me veio na mesma hora, Margarete. E ela aceitou. E olha que bênção, né? Que maravilha aqui para nós. O pastor Clóvis está dizendo, privilégio ouvir tudo isso. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém, pastor Clóvis. Margarete, você vai descansar agora. Mas ore para quem devia estar falando, não? Que ela melhora, porque ela está acamada. E ore para quem está me acompanhando. Uma amiga aqui do Rio Grande do Norte, que vive no Rio, e vinha para acompanhar, não? Porque eu não podia ir ao Rio. E ela também está com dengue. Então, ore que ela recupere logo também. Para que ela também pode continuar aproveitando o tempo aqui. Matando saudade com toda essa gente boa. Exatamente, Margarete lembrou bem. Nós oramos hoje de manhã, na live de hoje de manhã, nós encerramos a live da campanha de oração pela proteção espiritual das crianças. Foi uma bênção, gente. Começou na quarta-feira da semana passada, encerrou hoje. Eu peço que vocês continuem orando, porque há um objetivo, né, de alguns grupos, né, de fazer esse massacre infantil até pelo menos o dia 30 de abril, assim nós ficamos sabendo. Mas o nosso Deus, ele é poderoso, e quando a igreja se levanta, o Senhor anula os planos de Satanás.
E nós cremos que muitos estão orando, todos estamos orando, campanhas aqui e outras, e Deus está agindo, Deus está desfazendo, anulando todos os planos do inimigo. Mas precisamos continuar orando mesmo, com o objetivo mesmo, pedindo: Senhor, anula os planos do inimigo. É assim que a gente deve orar, com ousadia, entrando no mundo espiritual. E agora, como Margarete falou, estamos orando pela irmã Luciana e pela Nazaré, né, que é a nossa amiga e veio com Margarete para cá, está com dengue, e a Luciana está muito doente mesmo, com uma virose muito forte. Mas já oramos crendo na cura. Margarete, eu sei que você vai gastar um pouquinho mais da sua voz, mas vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradeço por esse privilégio de estar aqui com Elana e compartilhando com tantos amigos e pessoas que eu não conheço, mas tu conheces. Obrigada, Pai, porque somos um em ti. E tu és nosso Senhor, tu és nosso Salvador. Tu és o Deus grandioso, Criador de todos. Todo o mundo, Senhor, é teu. Perdona-nos, Senhor, porque estamos usando tão mal tudo que temos, Senhor, destruindo tantas coisas, a criação e também as vidas, Senhor. Senhor, obrigado por esta preocupação com as crianças, Senhor. Tantas crianças necessitam de Ti, Senhor, a saber que são valiosos, que Tu os amas, Senhor, e nós também. Senhor, tem misericórdia em o mundo todo, Senhor. Senhor, obrigada, porque Tu estás com cada um de nós, Senhor. Te pido para cada pessoa que está ouvindo neste momento, neste live, Senhor. Tu conheces as suas vidas, Senhor, as suas lutas, suas alegrias, tristezas, preocupações, Senhor. Eu te pido, Senhor, tu bênção sobre eles, Senhor. Que tu venhas guiando, orientando, fortalecendo cada dia, Senhor. Sabendo que, passando o que tem que passar, o Senhor está com eles, Senhor. E que tu nunca, nunca vai nos deixar. Porque tu passaste pela cruz por nós. Senhor, não há nada que tu não sentes, que tu não entendes, Senhor. E tu prometes que tu venceu o mundo. E em esta vitória confiamos e caminhamos a cada dia, Senhor, contigo. Enche-nos com teu Espírito. Que sejamos, Senhor, cheios de Ti. Senhor, que Tu nos use para honra e glória do Teu nome, para o crescimento do Teu reino, Senhor. E que cada dia ficamos mais como Tu, refletindo Teu amor, Tua salvação a todos, Senhor. Padre, Te agradeço por cada pessoa, Senhor. Para irmãs que estão doentes e tantos a mais, Senhor, pedimos sua sanação em nome de Jesus. E Te damos graças por este momento, Senhor. Obrigada, Pai, por Brasil. Abençoe esta terra tão bonita, de gente tão bonita, Senhor. Senhor, derrame, Senhor, Tu misericórdia e Tu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pessoal. Amém, Senhor. Amém. E, pessoal, eu vou dar um abraço por todos vocês, né, Margarete? Que Deus abençoe, tá? Obrigada. Obrigada. Lembrando a vocês que essa quinta-feira nós teremos, encerrando esse período da campanha das crianças, à noite, às 20 horas também, a live com a pastora Cléia Arruda, pastora do Ministério de Crianças lá da Lagoinha de Parnamirim. Quem gosta de trabalhar com criança, quem quer começar um trabalho com criança na sua igreja, participe, você vai aprender muito com ela. Evangelizando as crianças. Irmã Fátima disse, Deus fiel. Zilá, tudo bom? Está dizendo amém, amém. Pastor Clóvis está dizendo amém. Parabéns, minha irmã. Seu português está melhor que o meu. Louvado seja Deus por sua vida e ministério. Amém. E em suas orações, orem por Margarete, né, que o Senhor continue abençoando, derramando suas chuvas de bênçãos sobre a vida dela.
e cuidando de toda a sua vida, de todos os planos que Ele tem para ela e propósitos. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até quinta-feira, às 20 horas. Aguardo vocês aqui com a pastora Cléia. Tchau, tchau. Tchau.